Fala galera, Panda na área mais uma vez para trazer um conteúdo que possa te ajudar no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. E o conteúdo de hoje fala um pouquinho sobre produto. Eu acho que é a primeira vez que eu trago algum conteúdo específico sobre produto aqui. E o artigo que eu selecionei é um artigo que está lá no blog da K21, que ele foi escrito pelo Rodrigo de Toledo e pelo Fernando Lopes da Cruz. O link pro artigo vai estar lá no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem, mas você consegue encontrar esse artigo lá no blog da K21 também. O artigo é o seguinte, é o fim da projetização. Estamos na era dos grandes produtos. E aí, bora lá? Vamos de conteúdo? Cada vez menos falamos de projetos, cada vez mais falamos de produtos e serviços. Essa década de 2020 será marcada por grandes mudanças no mundo. Há muitos anos já prevíamos que as organizações estariam buscando cada vez mais a geração contínua de valor, em vez de focar em algo que tenha obrigatoriamente início, meio e fim. É importante também não cuspir no prato que comemos. Nos anos 70 e 80, a era dos projetos foi importante para tirar empresas de modelos amadores ou caóticos. Porém, exageramos. Fazer com que tudo se torne projeto fez o remédio se transformar em veneno. Vimos, por exemplo, grandes empresas que pagaram bônus generosos aos executivos por entregarem seus projetos no prazo, custo e escopo, mas que no ano seguinte entraram em recuperação judicial. Vimos também projetos de sucesso criando produtos fracassados, alguns deles jamais usados. E aqui já é o primeiro parênteses, né? Esse universo do triângulo de ferro aí de prazo, custo e escopo fez com que a gente olhasse cada vez mais para dentro e muito menos para fora, né? Porque prazo e custo estão muito relacionados com o que a gente executa aqui. Escopo também, talvez com um pouco mais de expectativa do nosso cliente. E prazo muito mais na ideia de entregar, assim, né? Mas muitas vezes ele está olhando muito mais para dentro, para as pessoas interessadas dentro das nossas organizações, do que para o nosso cliente, né? Muito mais centrado no nosso negócio do que no nosso cliente, de fato. E hoje está cada vez mais claro que o que gera valor real para o negócio são produtos e serviços que resolvem problemas e dores dos clientes, não entregar projetos. O problema da pulverização de produtos. Uma das consequências do excesso de projetização foi a pulverização de produtos. Empresas com 10 ou mais anos têm uma quantidade absurdamente exagerada de produtos. Por exemplo, grandes bancos de varejo listam de 3 a 4 mil produtos. Ora, se perguntarmos para todos os seus clientes quais produtos eles conhecem do banco, não se chega nem perto dessa quantidade. Gente, eu nem sabia que tinha 3 a 4 mil produtos. Se eu usar 10 produtos dos bancos que eu sou cliente, é muito. Eu acho que eu nem uso tudo isso, não. A ineficácia trazida pela projetização ao longo dos anos é causada muitas vezes pelo achômetro. E o achômetro aqui tem um link para um outro artigo, que eu vou deixar lá no backstage para vocês também, que fala sobre o achismo, aquela pessoa que tem o maior salário ou o crachá mais pesado, né? Que dá a sua opinião muito mais baseada, em algumas vezes, muito mais baseada em achismo do que em dados, em fatos e tudo mais, né? Vamos fazer esse projeto porque achamos que é o que vai dar maior lucro ou retorno. Isso aliado ao alvo ao tiro, ao invés do tiro ao alvo, faz com que a gente acabe fazendo inúmeros projetos, porque algum deles vai acabar trazendo o retorno que a gente espera. Isso fez com que acontecesse essa proliferação de pequenos produtos, pois existe uma tendência de que cada projeto acabe gerando um produto associado que depois deverá ser mantido. O tempo que eu trabalhei numa indústria bem tradicional, de construção civil, especificamente, assim, aconteceu bastante disso. Muitas vezes a gente olhava para os concorrentes ou para o varejo que vendia o produto que a gente fabricava, e a gente acabava personalizando especificamente, assim, regionais, estados, ou até mesmo em algumas cidades, assim, ou por clientes, né, o peso que o cliente tinha dentro da organização, acabava fazendo com que ele tivesse alguma influência nessa decisão sobre os produtos, que muitas vezes não era nem o que o cliente lá na ponta precisava, mas porque tinha uma concorrência fazendo algo nesse sentido, alguma loja estava faturando um pouco mais naquele outro sentido, a gente acabava desenvolvendo e produzindo esses produtos que muitas vezes ficavam só no nosso estoque, né? E é difícil que depois disso manter esse produto, manter esses estoques, porque falando ainda de produtos tangíveis, né? A gente tem tudo isso ocupando espaço, dinheiro investido em todo esse estoque de material e tudo mais, embalagens específicas e tal, que acabavam se tornando simplesmente desperdício no futuro, né? Então, eu vivi um pouco disso, inclusive em produtos mais tangíveis. Imagina o universo da tecnologia, onde a gente pode fazer uma quantidade muito maior ainda de produtos e serviços. O excesso de produtos e a projetização não teriam existido se o foco estivesse em produtos e serviços para os clientes. Hoje entendemos que a pergunta, que problema estamos tentando resolver, deve estar constantemente sendo feita e refeita.
ferramenta. Autores como Steve Blank e Eric Ries já nos alertaram sobre isso há quase uma década. Isso tem a ver com o que eu acabei de falar aqui, né? Porque muitas das vezes o direcionamento para o desenvolvimento de produtos não era baseado em algum problema do cliente que a gente estava tentando resolver. Era mais uma perspectiva das pessoas, num achômetro ou na pressão de alguns stakeholders ali, mas muitas vezes isso não estava de fato associado com algum problema que a gente estava tentando resolver, né? Foram poucos produtos que chegaram nesse sentido. Eu tive a oportunidade de participar do desenvolvimento de um produto que ele ganhou alguns prêmios por anos seguidos, assim, porque de fato ele resolvia um problema que a gente tinha naquele momento, assim. Mas foram poucos, né? Foram poucos produtos naquela indústria que eu estava, pelo menos foram poucos que tinham esse viés, porque existia um problema e a gente conhecia esse problema, a gente tinha entendido esse problema do cliente e estava tentando resolver ele. Muitos outros eram só um copia e cola de algumas coisas que estavam acontecendo no mercado. Estava muito associada com o achismo dos stakeholders, das pessoas que estavam envolvidas na nossa organização, né? Pessoas que estavam ao redor, alguns fornecedores, clientes e tudo mais. Toda essa pressão, né, ao redor dessa visão de produto. Inclusive, aqui eu vou fazer um parêntese, porque o Fernando e o Toledo, eles têm conteúdo pra caramba, e aqui, se eu for citar todos eles, vai ficar uma lista infinita. Então eu vou citar duas coisas específicas aqui. Primeiro, o Fernando, que foi a pessoa que fez o primeiro episódio do Love the Problem. Então aí, palmas, Fernando. Obrigado, Fernando, por ter começado. E a gente tá aqui agora porque você deu esse primeiro passo lá. No episódio 30 do Love the Problem, Produtos, Produteiras e Produteiros, é um episódio que o Fernando participa que é muito legal. E um conteúdo que eu quero trazer do Toledo aqui é o e-book do Castelo de Mentiras, que ele faz muito sentido nessa visão de projeto. Ele dá uma leitura muito legal de cada personagem que se envolve nesse grande castelo de mentiras dos projetos. Então você pode acessar o livro gratuitamente e conversa com o Toledo lá, dá os feedbacks pra ele. Ele curte ouvir os feedbacks da galera. Só pra vocês terem uma ideia, no nosso castelo de mentiras tem vários personagens, né? Que é o rei já sei, que tá ali, ó, com o nosso achismo, né? Já sabe tudo, já sei o que precisa, não precisa entender com o cliente, já tá aqui, ó, é só fazer isso aqui que eu tô pedindo, né? Tem a princesa Jaque, eu acho muito legal. Já que você tá fazendo isso, coloca mais esse negócio. Já que a gente vai fazer isso, bota mais isso aqui, né? O Prometheus é muito bom, que dá os prazos lá, calcula tudo aquilo, com um monte de gordura, né? De scope, de prazo que a gente coloca nos projetos e vive naquela infeliz ilusão que é representada muito bem pelo verde melancia, né? Que o projeto tá indo bem, tá tudo verde, até na hora que precisa entregar, que vai ver, na verdade, ele tá vermelho. Então ele, na verdade, sempre foi um verde melancia, né? Verde por fora e vermelho por dentro. Mas voltando aqui pro artigo. Efeitos causados pela projetização. Há efeitos muito mais profundos nas organizações que foram causados pela projetização. Aqui tem uma lista com alguns desses problemas, vamos lá. Primeiro, retrabalho. Algo comum em empresas de médio ou grande porte. A mesma funcionalidade, serviço, entre outros, está sendo feito, refeito e feito novamente por várias pessoas e times. A orientação a projetos acaba levando o foco para entregar soluções da melhor forma possível tecnicamente, sem se importar se de fato estão resolvendo o problema do cliente. Esse comportamento que foca na entrega somente do todo e na melhor solução possível gera um ciclo vicioso de desenho e redesenho da solução e arquitetura, sem se importar se está sendo usado ou se resolve algum problema realmente. Então aí, lembrando sempre, né? Ame o problema, não a solução. Qualquer coisa sempre lembra do nosso podcast, Love the Problem. Ame o problema. Segundo, pisada no pé. O excesso de pequenos produtos, muitas vezes sem pensar no serviço ou jornada como um todo, além de ocasionar uma grande complexidade sistêmica, operacional e de negócios, muitas vezes confunde o cliente. Qual modalidade de cartão de crédito devo escolher? Por qual plano devo optar? Etc. Isso leva a uma competição interna entre os próprios produtos da empresa. Em uma organização onde o direcionamento estratégico de produtos e a priorização não estão claros, isso é ainda mais grave, pois aumenta os gastos de manutenção de toda essa complexidade e gama de produtos. Terceiro, produtos zumbis. Conforme falamos, muitas vezes os projetos foram e ainda são criados pelas empresas na base do achômetro. Quando olhamos com uma visão focada no resultado, percebemos que alguns produtos não deveriam nem ter sido criados. Ao longo do tempo isso é agravado, pois há produtos que em algum momento fizeram sentido, mas que já não resolvem problema algum ou que se tornaram obsoletos. Ou outros produtos também tomaram o lugar dele, né? E que consequentemente não geram mais valor para a empresa e para os clientes. Isso faz com que a empresa passe a conviver com uma enorme horda de produtos zumbi. Imagina, né? Cada vez mais. E vai tornando mais produto zumbi. Um vai mordendo o outro. Desculpa aí, galera. Não consegui. E conviver com eles é muito complicado, né? Porque existe ainda muito apego. Algumas pessoas têm apego a esses zumbis, né? São crias, né? São crias dessas pessoas que falam, não, mata ele, deixa ele ali vivo, deixa ele aí, tranquilinho. A gente isola ele lá no cantinho. É só para um ou outro cliente específico e tal.
Então não vamos enfrentar isso, né? Deixa ali. E a manutenção, o custo de manter isso vivo é muito caro para uma organização. Não caro só financeiramente, mas o desgaste que isso gera, inclusive de profissionais que têm que manter produtos nesse sentido e tudo mais. Então precisamos celebrar, né? Quando uma ideia é descartada, a gente precisa celebrar. Quem já fez o treinamento de CSPO com o Toledo sabe que a gente celebra, né? Quando a gente enterra um produto lá no treinamento, a gente faz festa, a gente celebra. Então, se você não fez o CSPO ainda com a K21, procure ali nos nossos treinamentos. A gente vai deixar um link para o treinamento de CSPO também lá no card do backstage para vocês, k21.link/lovetheproblem. Quarto problema, paralisia. Esse é o famoso deixa que eu deixo. E é muito comum quando há abacaxi para ser descascado. Quando focamos apenas em projetos, frequentemente nos deparamos com aqueles abacaxis das empresas que todo mundo conhece, sabem que existe e que são complexos demais ou difíceis demais para serem resolvidos durante o projeto. O problema então é deixado para o próximo projeto, ou um novo projeto resolver. Isso gera paralisia. O problema, por mais que esteja gerando mais trabalho operacional ou insatisfação do cliente e, consequentemente, menos valor, é deixado sempre para que seja resolvido depois, pois o mais importante é finalizar o projeto no prazo, custo e escopo que foram pré-determinados. Quinto, ROI médio menor. Quando temos um extenso portfólio de produtos, culminando nos 4 problemas que a gente falou anteriormente, geramos como consequência a dedicação a produtos de ROI relativamente muito baixo. Produtos que, além de necessitarem de um alto investimento de manutenção e evolução, têm retornos muito baixos. Na prática, isso causa um ROI médio menor para os produtos da empresa. Ou seja, quanto mais produtos essa empresa tem, menor seu ROI médio. Veja bem, a gente não está falando aqui que as empresas deveriam investir somente em um produto. É extremamente saudável para a empresa ter uma diversificação de receita com produtos e clientes. Porém, o que estamos alertando é para o excesso, para evitar, né, pessoal, que dilua esse ROI. Que a gente faça boas escolhas, porque também a gente não consegue manter tudo e sustentar tudo. É um dos desafios que envolve, inclusive, priorização e descarte dentro das organizações, que não é uma coisa trivial, né? A gente fala bastante disso. Quem ouve o Love the Problem, quem ouve os experts da K21, a gente fala muito sobre priorização e descarte. A gente sabe que, na prática, muitas organizações estão apegadas demais a isso. Talvez demonstrar pelo ROI médio menor seja um caminho para você ajudar a convencer as pessoas que estão envolvidas aí com o seu dia a dia de trabalho. Mas e aí, como é que a gente pode resolver ou evitar esses problemas? Para começar, fim da era dos projetos. É necessário parar de pensar em projetos que têm início, meio e fim, com custo, prazo e escopo definidos. Isso passa por entender que o que sabemos ou achamos saber não é verdade absoluta, são apenas hipóteses. Às vezes são hipóteses de problema. Isso é realmente um problema a ser resolvido? Outras vezes são hipóteses de mercado. Há clientes que precisam que esse problema seja resolvido e que estejam dispostos a usar ou pagar por isso, e por vezes de solução. A solução proposta realmente resolve o problema de uma forma simples, fácil e que o cliente consiga usar? Essas hipóteses precisam ser validadas da forma mais rápida, simples e barata possível. Definição mais ampla de produtos de valor. É primordial para as empresas possuir uma visão estratégica e inteligente do seu portfólio de produtos, de modo a ter seus objetivos de negócio claros, e dessa forma direcionar e investir nos produtos que realmente gerem valor para a empresa. Isso não é trivial, pois passa também por matar ou descontinuar os produtos zumbis, além de direcionar os esforços e organizar a empresa para que todos estejam trabalhando nos produtos que realmente são importantes. Pelo que eu tinha comentado aqui antes para vocês, né? Não é trivial. Faz parte dessa quebra de paradigma entender produtos como uma geração contínua de valor. E para fechar o nosso artigo aqui, finalmente o mais importante, foco no cliente. Foco em ouvir o cliente, entender suas dores, suas reclamações, seus comportamentos. Isso deve ser parte importante da estratégia do negócio para ser usado como drive principal na priorização da empresa. Se há uma coisa que entendemos nessa nova era dos produtos é que não há geração de valor sustentável sem que o cliente esteja realmente satisfeito. Então aqui, galera, se possível, ir até o cliente, trazer o cliente até você, ouvir, vivenciar com o cliente, né? Não alguém que só traga suas percepções sobre o cliente. Aqui a gente está falando de sair do prédio mesmo. Vai lá, vamos falar com o cliente, vamos entender as necessidades, as dores. Co-criar com os clientes algumas vezes, se a sua organização já tiver nesse passo, que traz uma vantagem competitiva incrível, assim. Então, tirar esse olhar da sua própria organização, centrada nesse seu próprio negócio, e olhar de fato para o cliente, centrar a sua organização, gerando foco no cliente. Além do e-book que eu falei lá do Castelo de Mentiras, tem também o episódio do podcast lá do comecinho, Portfólio Ágil e Castelo de Mentiras, que tá com o Toledo também. Então, tem mais opções aqui para vocês, de artigos, de episódios do Love the Problem, mas tem 2 dicas especiais que eu quero trazer aqui para vocês para fechar esse nosso problema de hoje. As 2 dicas são para você que quer se desenvolver mais ainda na área de produtos. A primeira tem um tempo determinado aqui, então
fica de olho, dá uma olhadinha na sua agenda, no seu calendário, porque no dia 30/6 de 2022 vai rolar o Product Summit lá no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. É um evento com foco em estratégias de negócio digitais e é para você que procura compartilhamento, troca de experiências e aprendizados com grandes nomes do mercado digital. Então, se você está ouvindo este episódio em 2035, infelizmente, essa dica passou. Quem sabe a gente tem alguma outra alternativa aí. Inclusive tem o Product Summit Pocket, que foi feito pela K21 com parceria com a Gera. Eu vou deixar o link para vocês no backstage também, que vocês conseguem acessar esse conteúdo digital que foi feito em 2021, se eu não me engano. E a última dica, então, a primeira é o Product Summit, fica de olho, vagas limitadas, dia 30/6 de 2022. E o segundo é o Product Play, que é uma plataforma de streaming com conteúdo sobre desenvolvimento de produtos para evoluir a sua carreira e a sua visão sobre produtos. Então eu vou deixar o link também lá no backstage, k21.link/LoveTheProblem, para o Product Play. E é isso aí. Até o próximo Problema Nosso. Um beijo. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.